Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 7 de abril, a gente está aí em mais uma sexta-feira, fechando a semana. Hoje a gente vai fazer a nossa última análise dessa semana. Amanhã é sábado, vocês sabem que tem aula aqui no canal, no domingo também vai ter vídeo aqui no canal, mas nossas análises elas acontecem de segunda a sexta-feira, beleza? Então hoje a gente vai ver como que andou essa semana aí, quais são as expectativas do mercado. A gente vai olhar para um time frame um pouco diferente de toda a semana. Durante a semana inteira a gente olhou bem pro preço ali em específico no curto prazo, no intradiário, e hoje vou falar com vocês de tendência. Hoje vou falar com vocês em que direção o mercado está apontando, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente de segunda a sexta-feira, quando eu faço análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, eu te peço que deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar também que o conteúdo está sendo relevante. Essa é a única métrica que eu tenho para poder saber se eu continuo nessa linha ou se eu preciso mudar alguma coisa ao longo do caminho. Bom, chega de enrolação, bora ver gráfico, que é o que nos interessa, tá? Primeiro de tudo, galera, aí na nossa frente a gente tem os dois ciclos passados do BTC, né? A linha em vermelha é o ciclo de 2013, a linha em azul é o ciclo de 2017 e a linha verde aqui embaixo é exatamente o ciclo de 2021, tá? Esse ciclo que a gente tá vivenciando agora. E, cara, tudo que a gente tem aqui na nossa frente é um gráfico pautado em cima do halve, tá? Em cima do que a gente tem, a narrativa mais forte que a gente tem dentro do BTC. E olha como que a história se repete sempre, ela nunca muda, cara. A história sempre é a mesma, nunca mudou no BTC. O BTC, pra mim, é o único ativo que funciona igual um relógio suíço, cara. Ele é extremamente preciso. A gente tem sempre os mesmos padrões, sempre os mesmos movimentos. E olha só, a gente vê a nossa formação de fundo ali, cara, eu já discuti bastante aqui dentro do canal com vocês sobre região do fundo, sobre capitulação. Meu ponto não é mais discutir sobre o fundo do mercado. Para mim o fundo já foi identificado, para mim o fundo já foi marcado e para mim já aportei no fundo, já fiz a montagem de posição no fundo. Esse não é mais o meu jogo. Hoje eu já não jogo mais olhando para os dados para tentar identificar o fundo do mercado. Hoje eu jogo para analisar a saúde dos movimentos, para entender se a gente ainda continua em tendência de alta, se a gente ainda tem espaço para subir, se o mercado está saudável, se ainda é o momento de continuar exposto no mercado. Cara, o fundo já foi encontrado. Então, a gente tem que mudar o nosso foco um pouco. Quando a gente é um analista on-chain, a gente vai ter vários times dentro do mercado. A gente tem time de euforia, a gente tem time de capitulação, a gente tem time de saúde do mercado, a gente tem time de confirmação de movimento. Então, como analista on-chain, a gente sempre precisa estar migrando sobre os times dos gráficos, o time do ciclo. E não é fácil você navegar dentro desses times no mercado, porque saca só, se você for ficar olhando só para gráfico que te indica topo e fundo do mercado, cara, você vai ficar o ciclo inteiro perdido. O ciclo inteiro você vai ficar, putz, mas a gente pode voltar pro fundo, putz, mas a gente pode, sabe, bater topo e não sei o que. Você precisa estar mudando os times dos gráficos para você entender os movimentos do ciclo, beleza? E como que a gente já identificou o fundo? Para mim, tá, isso daqui é uma opinião minha como analista. Para mim, os 15 mil dólares foi o fundo do BTC. Acho improvável a gente voltar nos 15 mil dólares e para mim, na minha visão, é impossível a gente perder os 15 mil dólares. Por mais que aconteça qualquer coisa que você esteja imaginando aí na sua frente. Se você estiver precificando recessão, se você estiver precificando conflito entre novos países, se você estiver precificando o que for, para mim, não há nenhum fato que faça com que a gente vá parar em 12 mil dólares, por exemplo, desse patamar que nós estamos hoje. Caso a gente tenha um fato, se a gente estiver em 15 mil dólares, por exemplo, aí obviamente a gente vai parar em 12. Mas do cenário atual, cara, para mim eu acho impossível a gente perder os 15 mil dólares, beleza? E quando a gente olha para o ciclo, depois ali da nossa formação de fundo, veja que os fundos eles sempre são formados ali no mesmo time. Olha só, os 3 ciclos, o fundo foi formado entre 800 dias e 1000 dias após o halve que a gente tem. E olha só como que os mercados começam a subir. E cara, cada ciclo vai respeitar um padrão diferente. Olha só como 2013 a gente foi subindo
e foi embora. A gente foi fazendo topos e fundos ascendentes o tempo inteiro. Em 2017, a gente teve um crash ali no meio do caminho, olha só, aonde a gente fez um período aqui de topos e fundos descendentes. Como que vai ser esse ciclo aqui, cara? Não sei, eu não consigo prever o futuro e eu não vou falar para vocês que vai bater 30, vai voltar para não sei o que, cara, desculpa, eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo fazer é analisar dia após dia. Caso a gente entre em cenários como 2017 aqui, foi exatamente 2019 esse topo aqui, a gente vai ter sinais para estar saindo do mercado, porque lá em 2019 a gente teve sinais também para a gente estar saindo do mercado. A gente vai falar sobre sinais aí pela frente, beleza? Sobre indicadores de sinais desses movimentos. Só que, cara, olha só como que o mercado tá revertendo na nossa frente, cara. Não dá para lutar contra essa tendência, não dá para meter o louco apostando em short, não dá para simplesmente ficar de fora de toda essa movimentação. Sabe por que que não dá para ficar de fora de toda essa movimentação? Porque o fundo do BTC ele é constituído a cada 4 anos. O último fundo que a gente teve do BTC foi em 2018. E a pergunta que eu faço para você é: você gostaria de ter comprado BTC a 6 mil dólares? A 7 mil dólares? A 10 mil dólares? Você gostaria de ter comprado BTC a 10 mil dólares? Pois é. Essa região não foi o preço mais barato do mercado no ciclo de 2018. O preço mais barato do mercado em 2018 foi 3.200 dólares. Só que, como você sabe que a euforia do ciclo foi até 68 mil dólares, e hoje você olha para o preço do ativo, você vê o ativo valendo 30 mil dólares, hoje você pensa, putz, eu gostaria sim de ter comprado nos 10 mil dólares lá atrás. E pois é, aqui você está diante de 2018 e 2019 novamente. Hoje a gente está em 30 mil dólares com o BTC, a gente bateu 15, poderia ter comprado em 15, obviamente poderia comprar um pouco melhor, mas a gente ainda está longe do nosso all-time high. Nosso all-time high foi 68 e a gente está falando que um novo ciclo ele vai fazer um all-time high maior do que 68. Pô, Gui, qual que vai ser esse all-time high? Não sei, cara. Não sei se vai ser 70, não sei se vai ser 90, não sei se vai ser 150, não sei, não consigo prever o futuro, mas de uma coisa eu sei, ele vai ser maior do que 68, ou quiçá, no mínimo, 68. E se a gente falar de 68, a gente tem mais de 100% de alta ainda pela frente para acontecer. Já tivemos 100% de alta e a gente tem mais potencial pela frente para acontecer. Então eu acho loucura as pessoas ficarem de fora do mercado agora, exatamente por conta de achismo. Ponto. Muita gente que está fora do mercado hoje é porque está achando que vai acontecer o pivô do Fed, vai ter o crash, porque está achando que Estados Unidos vai entrar em recessão, porque está achando que vai ter conflito entre países, porque está achando que não tem liquidez dentro do mercado. Todas essas pessoas que estão fora do mercado porque elas estão achando, elas estão cometendo um erro. A gente comete os erros de entrar no topo do mercado e a gente comete os erros também de não aportar na hora certa dentro do mercado. Então, eu só quero mostrar para vocês que o ciclo está revertendo na nossa frente e que a gente não pode negligenciar isso daqui porque a gente acha qualquer coisa. E eu não estou falando que o ciclo está revertendo porque eu também acho que o ciclo está revertendo. Não, eu estou falando que o ciclo está revertendo porque a gente tem várias métricas mostrando que o ciclo está revertendo. Olha só, o Shopper é exatamente um sentimento que a gente tem dentro do mercado. Essa linha preta aqui, ó, a região do 1 do Shopper, quando a gente está abaixo dessa linha preta, a gente está em profundo bear market. Quando a gente está acima dessa linha preta, a gente está em bull market, a gente está em um sentimento onde os investidores, eles estão muito mais satisfeitos, eles estão em profits. Quando a gente tem o psicológico dos investidores em profit, que é exatamente a gente ter as pessoas lucrando dentro do mercado e não tendo prejuízo dentro do mercado, isso é muito bom. Já falei várias vezes para vocês que quando estamos no lucro, você compartilha com seu amigo, você compartilha com seu vizinho, você quer falar para todo mundo que você investe em Bitcoin. Só que no Natal passado, eu tenho certeza que você não tinha essa coragem de falar que você investia no Bitcoin, porque a gente estava em fase de capitulação, a FTX estava quebrando, ninguém falava que investia em Bitcoin naquele momento, porque você estava perdendo. E nesse momento que as pessoas estão ganhando, nesse momento que o mindset dos investidores está mais em profit, é muito bom, porque a gente começa a trazer pessoas novas para dentro do mercado. Sim, nós investidores,
acabamos influenciando outras pessoas também a investir no mercado. Isso daqui é o famoso boca a boca que a gente tem no mercado. E quando a gente olha para o shopper, a gente olha para esse psicológico. Olha só, eu tô olhando para um shopper atrasado de 30 dias, cara. A gente tá olhando para um shopper com uma média de 30 dias. Se a gente for olhar ao curto prazo, a gente vai ver que o shopper já cruzou essa região aqui há muito tempo. Veja que desde o momento ali, ó, que a FTX quebra no mercado, a gente fica abaixo do shopper e dessa região do 1 do shopper. E hoje a gente fez, hoje não, né? Em janeiro a gente fez o rompimento do shopper, a gente voltou, costurou o shopper, que é super normal costurar essa região do shopper e uma transição de mercado, e a gente está subindo, está indo saudável. Então, isso daqui, o primeiro ponto é o mindset dos investidores mudou. Os investidores estão olhando mais para lucro do que para prejuízo. Se a gente olhar o número de novos endereços ativos na rede, olha só, aqui na linha vermelha é a média de 30 dias. A gente vê que hoje tem mais pessoas entrando do que a gente teve no all-time high. Cara, você não pode negligenciar isso daqui. Oferta e demanda é o que rege todos os mercados. O preço do tomate agora, eu sempre falo do tomate no Brasil, que foi de R$5 para R$20 o quilo do tomate. Agora aqui nos Estados Unidos a gente está com o problema do ovo. O ovo está acontecendo a mesma coisa aqui. O ovo custava X dólares, agora está custando 2X dólares. Por quê? A gente está com um problema na produção de ovos. Se tem problema na produção, a gente tem problema na oferta daquele ativo. E se a demanda mantém-se a mesma ou a demanda aumenta pelo ativo e a gente não tem a produção, a gente não tem o supply atendendo aquela demanda, a gente tem o preço do ativo subindo. Cara, isso funciona para tudo. Primeira regra como investidor: aprender a ler oferta e demanda. Só isso, nada mais. E quando a gente olha para esses novos endereços, a gente vê que a demanda pelo ativo, ela está subindo forte, está subindo com consistência. Olha só, hoje a gente tem muito mais novos endereços ativos do que a gente teve ali no nosso fundo dos 16 mil dólares, e a gente vem subindo com consistência. Olha só como que funciona o ciclo 2018 ali, ó, 2017, 2018, 2019. Olha só, a gente tem a formação do topo, onde novos usuários estão entrando no meio da euforia, e chega um determinado momento que a gente não tem mais novos usuários, ou seja, a gente para de ter uma demanda pelo ativo. Se a gente não tem uma demanda e geralmente informação de topo, players antigos estão distribuindo, o mercado não consegue se sustentar, ele cai. E veja que lá em 2018 também, ó, na nossa formação de fundo de 2018 até 2019 ali, foi quando a gente começou a aumentar bastante a demanda do ativo. E aí a gente vai aumentando a demanda até entrar em uma nova euforia. Entre uma nova euforia, a gente vai buscar um bear market ali pela frente. Por quê? Players antigos distribuindo, a nova demanda começa a distribuir, a gente entra em bear market. E hoje, quando a gente olha, cara, tá simplesmente chegando gente nova, ou seja, a demanda pelo ativo, ela está aumentando com consistência. E se a gente olhar, o shopper, ele é um jeito da gente analisar o psicológico dos investidores, e se a gente olhar diretamente para a realização de lucro / prejuízo, olha só, a gente vê que hoje os players estão realizando só lucro mesmo. Aqui a gente está no shopper, a gente está falando de psicológico. Aqui a gente está falando do real, o que está acontecendo ali na carteira dos investidores. E a gente vê que os investidores, eles estão realizando lucro. Novamente, média de 30 dias. Por que eu estou usando tudo média de 30 dias e não estou olhando no diário? Porque, cara, eu estou tentando limpar o máximo de ruído possível para trazer essa informação para você entender como, na média mensal, tudo está muito saudável, ou seja, não estou olhando para o curtíssimo prazo, eu estou falando aqui de médias mensais, e a média mensal também da realização de lucro, olha só como que a gente vem subindo aqui, ó, onde os players estão com o psicológico de realização de lucro, e veja que quando o mercado cai e ele volta aqui para um patamar de zero, por exemplo, os players não querem vender mais no prejuízo. Isso é mudança de mindset
reflete também mudança de psicológico dos investidores. E se a gente olhar, dito tudo isso, se a gente olhar ainda para o envelhecimento das moedas, né, o número de holders que a gente tem dentro do mercado, olha só, a gente tem movimentos comuns que acontecem durante o ciclo. Quando a gente tem esse gráfico azul subindo, deixa eu só tirar o preto aqui, ó. Quando a gente tem esse gráfico azul subindo, significa que a gente está tendo moedas antigas sendo vendidas. As moedas, elas não estão envelhecendo tanto, elas estão ficando mais jovem. Quando a gente tem esse gráfico caindo, isso mostra que as moedas estão envelhecendo. Então, o que isso daqui significa? Cara, durante uma fase de bear market, a gente tem muita acumulação. E durante toda essa acumulação, os players eles não realizam nada. Quando o mercado volta a subir, a gente volta a ter distribuição desses players. Lembra? Realização de lucro. Olha só, a gente começa a ter realização de lucro. Então, como esse gráfico aqui está subindo, significa que hoje os players que veio rodando o ativo estão distribuindo. E, cara, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu não estou falando de uma distribuição grande, eu estou falando de uma distribuição pequena. E não tem problema em cima disso. Isso daqui, na verdade, é um movimento saudável do mercado. O que a gente não quer ver é altos patamares de distribuição, mas patamares pequenos de distribuição, na verdade, a gente pode chamar isso daqui de realização de lucro, né? Se a gente chamar de distribuição, algumas pessoas vão confundir. Entenda a distribuição na região de euforia só. Quando a gente tem isso daqui subindo, significa que os players estão realizando pouco lucro. E veja que a gente vai realizando poucos lucros até a gente chegar em momentos extremos, onde muita gente já realizou lucro e aí sim a gente tem formação de topo do mercado. Mas olha só, como o patamar que nós estamos hoje, a gente está longe ainda de uma realização de lucro que a gente teve em 2019. O mercado tem que realizar muito lucro ainda para a gente chegar em um cenário do topo de 2019. E, cara, se a gente for considerar cenários de euforia, cenários de topo de ciclo, porque 2019 não foi um topo de ciclo, cara, a gente ainda está muito longe, ainda tem muita realização de lucro para acontecer pela frente. E por que eu estou trazendo esse gráfico para vocês? Porque tem algumas pessoas que pensam: pô, se a gente está tendo realização de lucro, isso é um problema. E não é um problema nesse estágio do ciclo. É um problema quando a gente está em zona de euforia e a gente está com uma alta realização de lucro. Nessa fase é um grande problema. Nessa fase é um sinal de venda. Só que depois que a gente sai da capitulação, depois que a gente entra em uma fase de esperança, em uma fase de otimismo, cara, falei a semana inteira com vocês sobre essas fases. A gente consegue analisar isso através do NUPL, do Fear and Greed Index. A gente consegue ver em que fase do ciclo nós estamos. Nesse momento, é importante sim a gente ter realização de lucro e não realização de prejuízo. Porque se a gente ainda tem realização de prejuízo nessa fase do ciclo, significa que a gente não saiu da capitulação, significa que a gente ainda está em meio a um panic sell, significa que as pessoas ainda estão vendendo sem pensar. Então, é muito importante sim, nesse momento do ciclo, que a gente tenha realizações de lucro. Quando a gente tiver altas realizações de lucro, isso será um problema. Até que a gente não tenha essas altas realizações de lucro, isso não é nenhum problema, beleza? E se a gente olhar para o Accumulation Trend Score, que é exatamente um gráfico para nos mostrar se a gente está tendo acumulação ou distribuição por zonas de preço, e aí aqui a gente vai ter que saber lidar com essa informação do mesmo jeito que quando a gente olha a realização de lucro, a gente olha também para o Trend Score e a gente tem que saber em que fase do ciclo nós estamos, para a gente saber em que fase do ciclo a gente vai tomar nossas decisões. Se a gente olhar para o que está acontecendo no mercado nesse momento aqui, ó, na faixa dos 27 mil dólares, a gente está com as bolinhas bem escuras aqui, né? As bolinhas estão bem próximas de 1. Quando a gente está mais próximo dessa região escura aqui, quando a gente está mais próximo de 1, a gente tem zonas de acumulação.
Quando a gente está mais claro, a gente tem zonas de distribuição. E aí, essa distribuição e essa acumulação, esse gráfico aqui, cara, ele vai dar mais relevância para tamanhos de mãos, tá? Quanto maior a sua mão, quanto maior a sua carteira, mais relevância esse gráfico vai te dar. Então a gente vê que estamos tendo acumulações de pessoas mais relevantes dentro do mercado. Quem são as pessoas mais relevantes? Os players que são investidores mais de longo prazo, os players que têm uma mão maior. Cara, você pode chamar de baleia, você pode chamar de long term holder, você pode chamar do que você quiser. Você coloca o rótulo nesse tipo de players. Eu gosto de olhar para eles como os investidores do mercado. Os investidores mais inteligentes do mercado, eles estão simplesmente acumulando nessas fases e não distribuindo. Ou seja, olhando para todos os gráficos, não só esses gráficos aqui, trouxe 5 ou 6 gráficos para vocês, para mostrar que estamos subindo de uma maneira saudável. Pô, a gente saiu dos 15 mil dólares, a gente está nos 30 mil dólares e ainda não tem nenhum sinal dentro do mercado de que a gente vai reverter, de que não é sustentável. Nem é um sinal de que a gente vai reverter. Entenda que a gente não tem nenhum sinal de que essa alta não seja sustentável, cara. Se a alta está sendo sustentável, quase 100% de alta, já 70% de alta só no BTC, se ela está sendo sustentável, não tem por que a gente ficar de fora do mercado, simplesmente porque a gente acha que algum fato externo vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado muito com aquilo que a gente acha. As nossas decisões, elas têm que ser pautadas em cima de dados. Por isso que eu uso muito a análise on-chain, porque a análise on-chain ela me mostra por trás do preço e eu consigo entender exatamente como que o preço, como que os investidores estão se comportando, beleza? Bom, se a gente olhar para o S&P, hoje a gente vai ter um overview mais semanal, vamos olhar mais para o longo prazo, vamos dar um zoom out no mercado para a gente entender o que está acontecendo. E olha só, quando a gente olha para o S&P no semanal, a gente está vivenciando uma lateralização aqui dentro. O S&P ele pode continuar lateralizando dentro dessa região, só que isso daqui já é um sinal, essa lateralização já é um sinal que a gente não está mais em tendência de baixa, galera, no S&P. Olha só, até esse momento aqui, ó, estávamos em franca tendência de baixa no S&P. E quando a gente está em uma tendência, o que a gente faz? A gente respeita a tendência. Hoje estamos em uma tendência lateral, ou seja, não dá também para ficar pessimista com o S&P, com o mercado americano, achando que a gente vai ter um grande crash, achando que a gente vai parar em patamares extremamente mais baixos, porque a gente está em uma tendência lateral, a gente nem está em tendência de baixa. Quando que a gente vai entrar em uma tendência de baixa? Quando a gente perder um fundo anterior e a gente fizer um topo mais baixo do que o topo anterior. A partir do momento que a gente tem esse pivô de baixa, aí sim a gente pode ficar mais pessimista. Ou seja, não tenta antecipar a recessão, porque você não sabe se a recessão ela vai iniciar quando o S&P estiver aqui em cima. Você não sabe onde a recessão vai iniciar. O que você sabe é que na hora que você tiver um pivô de baixa, e não importa aonde seja a região, seja lá em cima, seja aqui, na hora que você tiver um pivô de baixa, você vai saber que a recessão ela vai acontecer, pode ser até mesmo aqui, ó. Na hora que você tiver um pivô de baixa, você vai saber que a recessão ela vai acontecer e aí você consegue sair do mercado, cara, e você consegue defender suas posições e aí você consegue colocar o seu lucro no bolso, todo o lucro que você fez durante essa movimentação de alta. Mas até que isso aconteça, não tenta prever o mercado. Se você tentar prever o mercado, das duas uma, ou você vai errar ou você vai errar. Não dá para você prever o mercado, não dá para você saber o que o mercado vai fazer, inclusive daqui um mês. Cara, quiçá, eu não sei o que o mercado vai fazer amanhã, cara. Eu analiso os fatos que acontecem dia a dia, day by day, e não fico prevendo o futuro. Porque saca só, se eu conseguisse prever o futuro, se qualquer pessoa conseguisse prever o futuro, ela não seria um analista, ela não precisaria estar na frente do computador olhando para técnicas, olhando para gráfico, olhando para price action, para tentar identificar o movimento do mercado. Não, se ela consegue prever o futuro, basta ela se alavancar em 100%, cara, pegar todo o capital que ela tem e colocar naquela operação que ela
preveu que vai subir, então ela abre long, vai cair, ela abre short com tudo aquilo. E não tem ninguém que consiga fazer isso dentro do mercado. Ninguém consegue prever o futuro. Então para de cair nessas ideias de que daqui um mês o mercado vai fazer isso, que daqui 2 semanas o mercado vai fazer isso, que daqui 6 meses o mercado vai bater o preço XYZ e depois ele vai cair. Cara, melhor do que isso, a gente teve em 2021 o Plan B, provando que não dava para prever o preço do ativo, porque o Plan B era exatamente uma previsão mensal do preço do ativo. E a pergunta que eu te faço é: tá funcionando? Não tá. De toda a história que a gente teve, a partir do momento que o Plan B foi criado ali, a gente teve 3 meses de assertividade só. Logo em seguida, cara, não faz o menor sentido os cálculos matemáticos do Plan B. Então, não tente prever o futuro, porque nem o Plan B conseguiu prever isso. Não ache que você aí, mero mortal, ou eu, mero mortal, vai olhar pro mercado e vai falar, cara, daqui 2 meses ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, cara. Então, não preveja o mercado. Siga o mercado. Já dizia Charles Dow, não brigue com uma tendência. Siga uma tendência. Beleza? Então, se a gente está em movimentos de tendência lateral no S&P, a gente respeita a lateralidade, e no BTC, quando a gente olha, a gente está em franca tendência de alta, e não dá para falar que nas criptos nós não estamos em tendência de alta. Isso daqui foi uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, até o momento que a gente reverte o mercado. Galera, estou olhando para um gráfico semanal. A gente tem um pivô de alta no gráfico semanal. E o que é mais importante? Que todos os candles de rompimento, todos os candles violentos, a gente tem aumento no volume comprador. E todos os candles de venda, a gente tem diminuição no volume vendedor. Ou seja, a gente está em franca tendência de alta. Se a gente colocar uma média aqui, ó, de 200 dias, tá? Tô olhando para o gráfico semanal, mas essa média aqui é de 200 dias, tá? A gente está simplesmente acima da média de 200 dias. Inclusive, a gente formou um pivô de alta na média de 200 dias. Você vai brigar com uma tendência num gráfico semanal? Não, cara, não mete o louco, não tenta achar que você é o gênio da lâmpada e que você vai prever o mercado. Simplesmente segue o mercado. E como que a gente faz para seguir o mercado? Todos os pullbacks que o mercado fizer, a gente olha para compra. Simplesmente isso. O mercado deu pullback, é compra. Até que a gente forme um pivô de baixa, até que a gente reverta a tendência. Na hora que a gente reverte a tendência, beleza? Aí a gente passa a olhar para venda. Mas enquanto a gente estiver nessa movimentação aqui, cara, não tenta encontrar topo. Se você comprou o ativo nessas regiões mais baixas, que nem eu comprei em 22, comprei em 21, 18, 16, eu vivo falando isso daqui para vocês e eu vou ficar repetindo isso daqui para vocês várias e várias vezes. Como eu falo que eu vendi em 52 mil dólares e depois eu recomprei aqui embaixo. Não vale a pena sair do mercado nessa tendência. Olha só, a gente está entrando com o RSI do semanal em extrema zona de compradores, ou seja, a gente já está na região de 60 ali. Quem está dominando o mercado são os compradores. Na hora que a gente bater uma região de sobrecompra aqui, não sei se a gente vai chegar a uma região de sobrecompra, novamente não consigo prever o futuro, mas na hora que a gente entrar em uma região de sobrecompra aqui, cara, a gente vai ter semanas consecutivas de alta, porque nessa região quem manda são os touros, não mais os ursos. Os ursos mandam nessa região aqui para baixo, região de 50 do RSI para baixo é região dos ursos, ou seja, nessa região a gente pensa em operações de short, a gente pensa em operações vendidas, a gente pensa em tudo isso, mas nas regiões acima, cara, desculpa, se você até hoje é um ursão e você perdeu essa alta de 75%, você tá de brincadeira na tomateira se você ainda continuar shortando o mercado, porque enquanto você estiver shortando o mercado, você vai estar dando liquidez para o mercado continuar subindo artificialmente. Então, passem longe de operações de short. E cara, olhando para o semanal, para o BTC, a gente pode
entrar no diário nesse momento em regiões mais sobrecompradas, tá? A gente pode não ver o RSI no diário voltando em sobrevenda. Por que a gente pode não ver o RSI do diário voltando em sobrevenda? Porque o semanal está começando a entrar nessa região próxima de sobrecompra. E na hora que a gente tiver o semanal em sobrecompra, todos os outros indicadores, eles não vão conseguir voltar em região de sobrevenda. Talvez o de 5 minutos consiga voltar em sobrevenda, 5 minutos sempre volta em sobrevenda, mas o diário vai ser muito difícil voltar em sobrevenda. Ele só vai voltar em sobrevenda quando a gente tiver o RSI do semanal esfriando um pouquinho, beleza? Então, galera, a gente tá fechando a gente vai fechar, né, no domingo, ainda não dá para falar que fechou a semana. Eu gosto de avaliar fechamento do candle, eu não gosto de avaliar candle em andamento, mas olha só, tudo que tá acontecendo aqui em cima pode ser simplesmente uma bandeira de alta, cara. A gente vai ter 3 semanas consecutivas onde os vendedores não conseguem derrubar o mercado. Isso daqui me lembra muito esse cenário aqui atrás. Olha só a gente voltar aqui, ó, ali para 2019, olha só, a gente tá praticamente no mesmo cenário aqui, 3 semanas consecutivas formando uma bandeira de alta, onde o preço não conseguia recuar. O que aconteceu logo em seguida disso daí? A gente teve movimentações de altas acontecendo logo em seguida. Você vai querer ficar fora dessas altas num gráfico semanal? Não, cara, não vai querer ficar fora dessas altas num gráfico semanal, porque, olha só, a gente tem um RSI ali, ó, mesmo padrão, puxando a região de sobrecompra ali e esticando o preço para cima. Então não queira ficar fora disso daqui, porque você simplesmente acha que o mercado vai colapsar em um determinado momento. Eu já falei isso daqui para vocês várias vezes. O Michael Burry, que é um cara super famoso porque shortou o mercado de imobiliário em 2008, porque ele descobriu o crash, descobriu que a gente estava diante de um crash eminente e o cara shortou o mercado. Hoje, cara, todo mundo admira demais o que ele fez, só que poucas pessoas sabem que ele shortou o mercado no time errado. Ele shortou o mercado 2 anos antes do crash realmente acontecer. Para quem não sabe, ele teve que vender praticamente até as cuecas para ele conseguir bancar as chamadas de margem e para ele não conseguir quebrar. Se você assistir o filme Margin Call, você vai ver que, cara, simplesmente o cara entrega o escritório dele, entrega tudo, porque ele simplesmente ele tá ali no ápice de ir para ruína, de falir, porque ele antecipou muito a recessão. E é isso que eu quero dizer para você. Não tente antecipar a recessão, porque a gente já tem uma história de um player que tentou antecipar a recessão. No final, deu certo, porque ele conseguiu bancar a chamada de margem. Mas eu duvido que você vai ter dinheiro infinito para conseguir bancar chamadas de margem, beleza? E bom, se a gente olhar para o book aí do BTC, no curto prazo, a gente está criando um suporte aqui nos 27 mil dólares. Veja só, a gente está tendo umas ordens aqui nos 27 mil dólares, algo que a gente não tinha aqui atrás. Pode mostrar um interesse aqui de players dentro dessa região, mas eu vejo mais que é por conta da lateralização. Compra na base da lateralização, vende no topo. Então a gente pode ficar preso aqui, sanduichado dentro dessa região um bom tempo aí, beleza? E olhando para o Ether também no semanal, a gente tem o Ether no mesmo cenário que o BTC. A gente tem o Ether formando pivô de alta também, acima da média de 200. Quando a gente olha para o Ether, a gente vê aumento nos volumes, exatamente nos candles de rompimento, exatamente nos candles de porrada de alta, e a gente vê diminuição no volume de venda dos candles vendedores. E se a gente olhar para o RSI, mesmo cenário, cara, tá tudo muito bullish dentro do mercado cripto. Não tem, galera, como ficar fora de alta. E pode ter certeza, cara, eu tô exposto, eu tô com lucro na carteira e a coisa que eu mais quero daqui para frente é identificar um momento de saída do mercado, porque eu quero colocar o lucro no bolso também, quero desfrutar de todo o investimento que foi feito em uma fase difícil. 2022 foi muito difícil, todo investimento que foi feito em meio a panic sell, FTX estava quebrando, eu estava comprando, 3AC estava quebrando, eu estava comprando.
emocional é muito abalado nesses determinados momentos, seu psicológico, ele vai te questionar, será que você está fazendo coisa certa ou não? E você só vai ter a retribuição de tudo isso quando você colocar o lucro no bolso, quando você vê que aquela decisão que você tomou em meio ao caos, uma decisão pautada em dados e não naquilo que você acha, foi uma decisão assertiva. Então, cara, de nós aqui, eu sou a primeira pessoa que quero colocar o lucro no bolso, que estou dia após dia analisando o mercado para tentar identificar se a gente não está mais com movimentações saudáveis dentro do mercado. E até o presente momento, tudo saudável, tudo se mantém e, cara, enquanto tiver assim, eu continuo exposto dentro do mercado. Beleza, galera da comunidade on-chain? Sabe a minha carteira, sabe exatamente como que é todo esse meu jogo aqui dentro do mercado. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado de todas as análises dessa semana. Lhe desejo um ótimo final de semana, descansa aí bastante. Amanhã a gente tem aula aqui no canal e no domingo também a gente vai ter um fato curioso. No domingo, inclusive, eu vou falar sobre a Apple, cara, não sei se vocês estão sabendo aí, já vou até antecipar o vídeo, mas tem um white paper do Bitcoin escondido dentro de todos os Macs. A gente vai falar sobre isso no domingo, um fato bem interessante, vai saber, né? Já começou as teorias de que Steve Jobs Satoshi Nakamoto, ou foi o Satoshi Nakamoto, né? Não tá mais entre nós aqui, mas a gente vai falar tudo isso no final de semana. E caso você queira voltar a ver as minhas análises, na segunda-feira eu tô de volta aqui trazendo análise pra você, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã ou na segunda-feira. Valeu!